E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula nós iremos falar sobre predicado. Pessoal, basicamente existem três tipos de predicado: o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Tudo bem? Bom, aqui é o que eu acabei de dizer, tá? Bom, pessoal, vamos começar pelo predicado nominal, analisando a própria etimologia da palavra. Quando eu digo nominal, nominal nos remete à ideia de nome. E o que seria propriamente esse nome? Esse nome pode ser um substantivo, pode ser ainda um adjetivo, ou como queira, pode ser um pronome, porque tanto substantivo, quanto adjetivo, quanto pronome, todos eles são nomes. Por isso que nós vamos ter o predicado nominal. Tá, e esse nome é o meu núcleo significativo. O que eu quero dizer com núcleo significativo? A parte mais importante, a parte mais interessante, aquilo que nos interessa efetivamente. Então, para você entender melhor, quando nós estivermos falando de predicado nominal, nós vamos ter uma estrutura a ser seguida e fácil de ser identificada, que seria, no caso, o sujeito mais o verbo de ligação mais, o predicativo do sujeito. Verbo de ligação é aquilo que nós estudamos lá na sexta série, enfim, lá no fundamental: ser, estar, parecer, continuar, permanecer, são verbos de ligação. Então, quando eu tiver um sujeito mais esse verbo de ligação mais o predicativo do sujeito, eu tenho aí, uma estrutura, que vai ser fácil de ser identificada. Porque quando eu tenho o verbo de ligação mais o predicativo do sujeito, eu tenho um predicado nominal, certo? O predicativo do sujeito é a característica que é atribuída ao sujeito, certo? Então, o verbo de ligação mais predicativo do sujeito configura o predicado nominal. Tá? Bom. Outros exemplos de predicado nominal. A Terra é um planeta. Perceba, a Terra, sujeito é verbo de ligação. Um planeta, nesse caso, eu tenho uma comparação, certo? Então, esse planeta é uma atribuição feita ao sujeito. No caso, planeta é um substantivo, pode ser ainda um adjetivo, como ali embaixo, ó. A ilha está deserta. A ilha, sujeito, está, verbo de ligação. Deserta é o adjetivo, é a parte nominal, certo? Que que faz parte do predicativo do sujeito. E esse predicativo do sujeito, certo? Faz referência ao meu sujeito. É uma característica atribuída ao sujeito, que nesse caso é a ilha. Outros tem aí, bom, vamos pular aqui, ó. O núcleo do predicado nominal chama-se predicativo do sujeito, ou seja, é a parte mais importante, é o cerne, porque atribui ao sujeito uma característica. E aí os verbos de ligação, ser, estar, parecer, funcionam como elo entre o sujeito e o predicado, certo? Na verdade, entre o predicativo do sujeito, tá? Então, é muito fácil, pessoal. Predicado nominal é quando você tem aí o verbo de ligação com o predicativo do sujeito. Isso aí é o predicado nominal. Então, tem verbo de ligação, tem o predicativo do sujeito, certo? É muito fácil. Tem-se o que, então? Um predicado nominal. Por que é nominal? Porque o núcleo significativo é um nome. E esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou ainda um pronome, certo? Mais adiante nós iremos estudar o predicativo e os verbos de ligação com mais profundidade. E aí,
o predicado verbal, intuitivamente é o mesmo raciocínio. Verbal, por quê? Porque o meu núcleo significativo é um verbo. E aí eu posso ter um verbo transitivo direto, posso ter um verbo transitivo indireto, ou ainda eu posso ter um verbo transitivo direto e indireto. Quando nós tivermos um verbo transitivo direto, ele exige um complemento. E aí você faz aquelas famosas perguntas ao seu verbo, né? O que, ou ainda quem. E a resposta que você obtiver, o seu complemento, é o seu objeto. Então, se você estiver diante de um verbo transitivo direto, o seu complemento, a sua resposta, a sua pergunta ao verbo vai ser o objeto direto. Caso você pergunte ao verbo e este verbo tenha como resposta um complemento que seja precedido, que seja regido por uma preposição, aí então o verbo vai ser um verbo transitivo indireto e a resposta daquelas perguntas que você faz ao verbo, né, vai ser o seu objeto indireto. Então olha só, predicado verbal, seu núcleo é um verbo, seguido ou não de complemento ou termos acessórios. E aí nós temos várias estruturas. A primeira estrutura é quando eu tenho um sujeito mais um verbo intransitivo. Eu esqueci de dizer, né? Os verbos não são apenas os transitivos diretos, nem os transitivos indiretos. Nem os transitivos diretos e indiretos. Existem ainda os verbos intransitivos, que são aqueles que não necessitam de complemento, né? Porque por si só o sentido já se completa. Então, é o verbo intransitivo nesse caso. Então eu tenho apenas sujeito mais verbo intransitivo. E um exemplo aí, ó, os pessegueiros floresceram. Os pessegueiros, sujeito, floresceram é o verbo, floresceram. Não tem mais o que dizer, né? Não tem mais o que ser completado. Então é um verbo intransitivo. Tá? Pronto, acabou. Bom, uma outra estrutura, uma outra possível estrutura é quando nós temos um sujeito mais um VTD, que é o verbo transitivo direto, mais o objeto direto, né? E aí, quando eu tenho o verbo mais o objeto direto, eu tenho um predicado verbal. Aí você me pergunta, mas lá eu também não tinha um verbo, que era o verbo de ligação? Por que lá não era predicado verbal? Porque era verbo de ligação. E quando nós temos um verbo de ligação, ele apenas estabelece um elo, uma ponte entre o sujeito e o seu predicativo do sujeito, que como é um nome, então é predicado nominal, e poderia ser um substantivo, um adjetivo ou ainda um pronome. Aqui, como eu não tenho verbo de ligação, então eu tenho um predicado verbal, certo? E aí vai depender da transitividade do seu verbo, se é direto, indireto, se é direto e indireto ao mesmo tempo, ou ainda se é um verbo intransitivo, que não exige transitividade. Bom, aqui, vamos seguir adiante. Então aqui eu tenho um VTD, porque olha só o exemplo. A família chamou o médico. Eu não tenho um verbo, que é o verbo chamar. Faça a pergunta ao verbo. Chamou quem? Chamou o quê? No caso, chamou quem? O médico. Então, quando você faz essa pergunta ao verbo, se a sua resposta for precedida de uma preposição, for regida de uma preposição, né, for preposicionada, então a sua resposta é objeto indireto e o seu verbo é classificado como transitivo indireto. Mas aqui não é o caso, porque quando eu faço a pergunta ao verbo chamou quem? O médico. Né? Então não tem uma preposição regida. Então é apenas meramente, né, um verbo transitivo direto com o seu respectivo objeto direto. Tá? Então o verbo transitivo direto é o que não tem significação completa, própria, né? Ele precisa de um complemento para inteirar a informação. Tudo bem. Bom, outro exemplo agora é com VTI, verbo transitivo indireto. Faça pergunta ao verbo. Se a resposta for precedida de uma preposição, então essa resposta é um objeto indireto e o verbo é o verbo transitivo indireto. Os jovens gostam de aventuras. Os jovens gostam
Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, a sua resposta vai ser precedida, vai ser regida de uma preposição que no caso é de. Então, o verbo é VTI, verbo transitivo indireto, e a resposta ao seu verbo é objeto indireto. Tudo bem? E quando eu tenho VTI mais objeto indireto, eu tenho um predicado verbal, porque eu tenho um verbo, né, que é o núcleo significativo da minha oração aí, tá? Muito bem, VTI é o que pede um complemento regido de preposição, nós já falamos isso. Outro exemplo é quando eu tenho um verbo que é ao mesmo tempo direto e indireto, é transitivo direto e transitivo indireto. Exemplo, o pintor ofereceu o quadro a um amigo. Ofereceu o que e a quem? Ofereceu o quadro a quem? A um amigo. Então eu tenho uma resposta que não exige, que não é regida por preposição, que é o quadro, e uma que é, né, a, que é a preposição a. Então eu tenho VTDI, né, VTDI, que é verbo transitivo direto e indireto. E eu tenho, evidentemente, o objeto direto, que é o quadro, e o objeto indireto a um amigo. Indireto porque eu tenho a preposição a aí, tá? Muito bem. É isso. Muito obrigado.